dois presentes para nós na abertura, né? Esse primeiro aqui, você não está muito familiarizado, não. Faz tempo que você não ouve, né? Cante, mulher estéril. Cante, mulher estéril, que nunca teve filho. Enche o ar de canções. São confirmações e confirmações, não é mesmo? Enche o ar de canções, você que nunca deu à luz. Você vai ter muito mais filhos do que aquelas mulheres que têm marido. Diz o Eterno. Você vai ter mais resultados. Você vai tocar uma multiplicação que você talvez nunca nem imaginou que pudesse tocar. Você vai ter muito mais filhos do que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Limpe o terreno para suas tendas. O Senhor continua mandando chamar à existência aquilo que ainda não existe. Trazer à existência o que não existe. Ele continua mandando você dar glória a Deus. Vai dando glória a Deus, não foi assim que Abraão fez? Creu contra a esperança e foi dando glória a Deus. Ele continua dizendo, olha, vai cantando. Você que ainda está numa condição de esterilidade, mas você pode estar vendo de uma maneira, mas o céu já aponta de outra. No mundo espiritual já aconteceu. É só uma questão de tempo você tocar. Então vai cantando, vai louvando ao Senhor. Mais filhos, você vai ter muito mais filhos do que aquelas mulheres que têm marido, quer dizer, você vai tomar vantagem em relação aos que tinham vantagem sobre você. Diz o Eterno, limpe o terreno para as suas tendas. Ele continua nos mandando preparar para esse momento. Amplie suas tendas. Pense grande. Nós sabemos que pensar grande é pensar como Deus. Estique as cordas. Firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para sua família em crescimento. Você vai tomar posse das nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Às vezes parece que não está. Não está tendo esse desenvolvimento, esse crescimento. E o Senhor está dizendo, não. Você não vai olhar para isso, você vai cantar, você vai dar glória a Deus, você vai já dar o seu testemunho pela fé. Quer dizer, Senhor, pela minha fé eu digo, estou vivendo. Então eu me preparo para este momento incrível. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo, você não será decepcionada, não se acanhe, você não vai passar vergonha, você vai esquecer completamente as humilhações da juventude e a indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento. Enquanto o Senhor me dava, e eu fui tendo mais discernimento disso, e eu fui anotando, então, o Senhor diz aqui, o Senhor está chamando o seu povo para fora da esterilidade e para o crescimento. Não importa o caos, as provocações ou oposição que tem enfrentado. O Senhor promete que a nossa dor terá um propósito, não será em vão,
e nosso fim será maior do que o início. Períodos de dificuldades, pressão e adversidades são frequentemente indicações de transição e transformação. É a maneira de Deus nos moldar para maior influência e bênção. Sim, você terá uma maior influência e será uma bênção ainda maior do que você tem sido. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Assim, podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformada em algo muito bom. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo o que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no final de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Quer dizer, você não relaxa, você permanece vestido com a armadura de Deus e é enfrentando armado com a armadura de Deus e não com qualquer outra coisa. Porque na carne nós não vencemos, nós não vamos muito longe, mas quando nós nos vestimos da armadura de Deus, ninguém pode nos deter, nos segurar. Cada desafio está cooperando para o nosso bem e o posicionamento para o crescimento. Deus tem nos ajudado a nos posicionar para o que Ele vai fazer. Se você passou por perdas, decepções ou guerra espiritual, esta mensagem o encoraja, vem encorajando continuamente a parar de falar do problema, de amaldiçoar a sua crise e começar a vê-la como uma preparação para o seu avanço. Deus está ampliando a sua tenda, a nossa tenda, expandindo a sua capacidade, a nossa capacidade, e aprofundando o seu alicerce, o nosso alicerce, para que você possa, todos nós possamos, né? Para que você possa entrar na próxima temporada com força, estabilidade e fé. Não se esqueça, e eu anotei alguns pontos aqui, pontos-chave. Preste atenção nisso, para você não esquecer. Deus está prestes a expandir sua vida além das limitações. A esterilidade está sendo quebrada. Sua capacidade de produzir se transformará em fecundidade. A tribulação, essa batalha deste momento, é um sinal de transição e transformação, não de derrota.
Todo teste tem um propósito e será usado para a glória de Deus, você vai ver. A transformação é um processo. Deus está formando você para o seu eu autêntico, para alguém, para um nível, uma pessoa tão melhor, tão superior. Sua missão é vital. Você é chamado para fortalecer e estabelecer os outros. E esse período de testes, e em alguns casos até testes severos, está alavancando você para que você tenha um testemunho que vai inspirar muita gente. A fé funciona melhor na incerteza. Porque se você tem certeza de tudo, se está tudo seguro, você nem usa a fé. É quando parece que não há onde se agarrar, e parece que você não vê nada. É que o Senhor te leva a crer num nível que talvez você nunca tinha avançado em fé assim. E é o que o Senhor tem feito com a gente, Ele tem nos puxado. Confie na soberania de Deus em todas as estações da vida. Ele nunca perde o controle nem nos abandona. Pense grande. E não recue na ampliação e crescimento que o Espírito Santo encoraja você a fazer. Não recue. Deixe essa palavra ecoar no seu coração com muita força. Continue crendo a despeito do que o mal está tentando mostrar. Porque de um momento para o outro, você vê mudanças e as coisas vão se tornando palpáveis. Olha que você vê, meu Deus, eu já estou vivendo. Aí, eu tentei deitar um pouco mais cedo, aí eu acordei percebi que eu tinha que orar, enfim, e aí eu fui, eu não consigo voltar a deitar novamente se eu não pegar a Bíblia e ver, Senhor, bom, já estou aqui, então o que o Senhor tem? E aí o Senhor me levou para Mateus, eu abri Mateus 1, e Mateus 1, você sabe, começa com a genealogia de Jesus e vai mostrando, o que um vai gerando, que gera um outro, e aí você vai, à medida que você vai lendo ali, você consegue lembrar, tendo conhecimento ali das histórias, o que aquela pessoa que foi gerada trouxe para a geração dela, para o momento, para aquele momento. E ali a gente vê a importância, inclusive, algumas pessoas que estão na genealogia de Jesus, algumas mulheres, que não eram bem vistas. E elas, no Senhor, elas geraram bênçãos que fizeram a diferença. Elas fizeram a diferença, como Tamar, Raabe, Ruth, Betseba, Você vai vendo o que essas mulheres geraram. Isso encanta, porque elas estão na genealogia de Jesus e mostra o que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa que se abre para Ele, que se coloca à disposição dEle. E assim, você vê o que cada um foi gerando e o que aquilo causou na geração deles. Então, Deus nos leva da mesma maneira, agora é o nosso tempo, gerar frutos que vão fazer a diferença.
E aí fala que de Abraão até Davi foram 14 gerações, depois de Davi até o exílio babilônico, 14 gerações, e do exílio babilônico até Jesus, mais 14 gerações. E aí chega aqui, né, no nascimento de Jesus, e ele conta, o Mateus pelo Espírito Santo, né, que o nascimento de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Então, observa que coisa interessante. Você tem tudo formatadinho, está tudo assim certinho. Aí, de repente, antes daquilo que você tinha planejado acontece algo totalmente diferente, inesperado, que aparentemente vem para bagunçar e mas vem para mudar a história, vem para mudar o mundo, vem para mudar tudo. Ela se viu grávida do Espírito Santo. E aí o Senhor foi assim abrindo e me mostrando exatamente, né? Às vezes a gente tem algo tão quadradinho, está tudo montado, bom, vou ser assim, vou fazer assim. E de repente ele chega e te leva a engravidar pelo Espírito Santo de algo que você nem nos remotos sonhos você imaginou, nem passou pela sua cabeça. Então o Senhor mostra que muitos tinham tudo formatado assim, tudo certinho na cabeça, mas o Senhor tem mexido com as estruturas. E alguns não se deram conta que estão gestando um projeto lindo dado pelo Espírito Santo. Ainda não se deram conta que, na verdade, estão grávidos, gerando um grande projeto que é do Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E às vezes, você já viu pessoas, assim, elas são boas pessoas, elas são piedosas, mas elas têm dificuldade de entender o que Deus está fazendo. Elas têm dificuldade de aceitar o que o Senhor está fazendo. Elas têm momentaneamente uma incapacidade de ver uma obra que vem de Deus. Então, elas, de cara, elas já criam um meio para se afastar daquilo, para soltar aquilo, para abandonar aquilo, porque elas não estão abertas para aquilo. E aí, Deus é tão misericordioso que Ele vem e Ele fala: escuta, não tema abraçar esse projeto, porque é do Espírito Santo, vem de Deus esse negócio. Você pode não estar entendendo, porque era um negócio estranho, e momentaneamente, aparentemente, bagunçado. Por que sentido faz? Não fazia sentido. Aquilo estava mais para um escândalo do que para algo que vem de Deus. E às vezes o que Deus está fazendo na nossa vida é
tão assim inesperado e surpreendente, diferente, que se você não buscar a revelação do Espírito Santo, você não consegue ver Deus naquilo. Agora, são múltiplas as formas de Deus trabalhar. E a pessoa pode rapidamente jogar fora algo que vem de Deus, mas que porque ela está racionalizando, buscando uma explicação lógica, e ela não tem, porque é pela fé, ela pode botar tudo a perder e jogar fora. Ainda mais quando parece que você está com a sua vida certinha, você planejou que vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, e aí vem Deus e faz tudo diferente. E aqui o Espírito Santo, o anjo do Senhor, vem e fala: ei, você não pode soltar isso aí, porque isso vem do Espírito, é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, você, ó a honra, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aqui você vê a palavra se cumprindo. Você vê que tinha palavra. Aqui todo mundo tem uma palavra de Deus. Só que a hora que chega o momento do cumprimento de uma profecia, de uma palavra que já tinha sido liberada, fica um monte de gente confusa, com pessoas confusas, eu não estou entendendo. E algumas, como José, a primeira coisa que pensa é de sair, eu vou sair de fininho, porque isso aqui não é para mim. E era tudo o que estava acontecendo aqui, era o cumprimento da palavra. Só que a gente pega a palavra e cria um modelo mental de como ela vai se cumprir. Aí, de repente, Deus vem e faz completamente diferente da maneira como nós tínhamos imaginado. E aí é quando alguns, não, então não pode ser Deus aqui. Começam o quê? A soltar. E aí o Senhor tem que vir e mandar a palavra mais uma vez e dizer: não, você não pode soltar. Você precisa segurar, porque isso vem de Deus. A Maria estava grávida de um projeto de Deus, era do Espírito Santo. E é o que eu creio, que nós estamos gestando um projeto grande de Deus, que é do Espírito Santo, que agora está tão pequenininho, que o que a gente está vendo são as dificuldades ainda. Mas o projeto é grande demais. E tem aqueles que já começam a querer soltar de fininho, porque, não, está muito estranho isso aí, não está, parece que não encaixa. Realmente, se você for racionalizar, não encaixa mesmo. Mas o Senhor está explicando aqui muito bem. E aí a Bíblia ainda fala, né, que ele não se relacionou com ela enquanto ela não deu à luz. O que mostra claramente, claro, que isso tem mais assunto ainda para mostrar essa obra de Deus. Ali naquele momento, aquilo virou, não era só um útero, né, era um santuário, né? Mas para mostrar que há tempo para tudo. Ele até se casou, mas ele teve que esperar ela dar à luz, para começar a viver
aquele tempo dele como marido e esposa. Há tempo para as coisas. Ele teve que esperar ela dar a luz, para então viverem outras coisas. E essa capacidade de José entender e esperar o momento dele. Né? A que tal ponto? Você não só aceitar a vontade de Deus, como aceitar que há um tempo para tudo. Eu preciso esperar encerrar com algo para viver aquilo que talvez eu estava esperando tanto. Mas eu tenho que esperar. E quando nós temos o discernimento de cada tempo e do que Deus está fazendo, ou mesmo que eu não consiga compreender nada, mas se eu percebo aqui dentro que o Espírito Santo está fazendo algo, Ele está falando comigo, e eu simplesmente me submeto com maturidade, como foi tanto a Maria quanto o José. Você vê um casal maduro. Ela, mesmo sabendo das consequências, ela diz que seja feito conforme a sua vontade na minha vida. E o José, mesmo vendo aquilo assim de uma maneira tão confusa e bagunçada, ele acatou a palavra do Senhor e se submeteu, esperou o tempo certo das coisas para ele. Ah, meus queridos, a palavra nos ensina como viver a nossa vida. O problema é que as pessoas saem do modo fé e entram no modo emocional. E aí elas começam com seus questionamentos e elas começam a raciocinar com base nas suas emoções. E elas começam a buscar sentido para isso, para aquilo. Se você buscar sentido aqui, não tem. Como é que você entende que uma menina virgem aparece grávida e agora fala do Espírito Santo? Como é que você fala isso para o seu noivo? Como é que você fala isso para aquela sociedade? Então, como é que agora? Então, eu caso então com ela, mas eu só vou ter uma vida com ela depois que ela der a luz a esse projeto que é de Deus. Quer dizer, eu espero o projeto de Deus nascer, eu espero a vontade de Deus para agora viver o meu momento. É um tempo de espera. Mas tem algo grande acontecendo aqui, e os dois estão fazendo parte de algo grande. Ele tinha sido escolhido para ser o pai adotivo do Filho de Deus, para dar o nome. Não foi a Maria que deu, foi o anjo falou: você vai botar o nome de Jesus. De Jesus. Então, o Senhor está nos dando honra, a honra de fazer algumas coisas, de nos revelar, e às vezes a pessoa não está vendo. Ela não está entendendo o que Deus está fazendo, e é o cumprimento da palavra. É o cumprimento. Vamos, busca discernimento, mas ainda que você diga: ai meu Deus, eu ainda não estou entendendo isso, apenas confia e vai cantando, porque mais serão os filhos da estéril do que daquela que está na condição perfeitinha. É isso que fala. Ei, você que está numa condição totalmente assim, em desvantagem em relação a tantos, vai cantando.
porque isso vai mudar. Você vai ver o tamanho do seu crescimento, do seu desenvolvimento, do que eu vou fazer na sua vida. Vai limpando o terreno, vai ampliando as tendas, vai firmando as estacas, porque você vai precisar de espaço. É tempo de crescer, e eu estou trabalhando esse crescimento aqui para colocar você nessa posição, neste lugar. Creia na palavra. A despeito de qualquer coisa, decida em nome de Jesus ir vivendo um dia de cada vez com confiança, com entrega, com fé e com louvor na sua boca, porque o que você mais tem ouvido é cante, mulher estéril, canta, canta, você que ainda não viu, você que ainda não está tocando, Parece que não vai, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, eu vou falar por mim. Na minha vida, tudo na minha vida foi bem demorado. Tudo, posso te falar assim, que Deus me deixa lá, ó. Parece que até eu não aguentar mais. Ele deixa, ele me testa. Ele me leva sim, mas também quando Ele me entrega, Ele sempre me surpreendeu. Eu sempre vi Ele guardar algo especial para mim. Eu sempre vi. Mas eu posso dizer para você que não, eu não tenho nada assim, ai, da noite para... Não, tudo é aquele processo, fica lá. Resiste. Vai dando uma boa resposta, vai. E às vezes parece que não vai acontecer, e não vai. Até que chega aquele momento em que ele muda algo. E é muito interessante também. Ele muda, e às vezes naquele momento parece que a coisa, meu Deus, não vai dar. É bênção, mas vem com aquele desafio tão grande, onde Ele está me levando para outro nível, Ele reservou algo especial, mas precisa ser desbravado às vezes, precisa ser arrumado aquilo, reformado. Ele quer que eu acredite, continue indo, que Ele vai me dar graça para aquilo. Então, aquele processo, por quê? Porque a construção de um alicerce não é da noite para o dia. Você não constrói algo realmente grande se você não fizer um alicerce daqueles, né? Então, para Ele levar você para um outro nível, você não quebrar a cara, não fracassar, Ele vai preparando você. Ele vai levando você. Porque aquele processo de mudança aqui dentro é um preparo para aquilo que vem ali. É um preparo, é uma firmeza interna para os novos desafios. Por quê? Novo grau, novos desafios. Desafios são maiores. Tudo é maior. Tudo é maior. Né? Eu sempre conto quando o senhor, por exemplo, me trouxe de Rio Preto para São Paulo. Aquilo momentaneamente estava igual a situação da Maria aqui. Parecia que estava um negócio que não encaixava, estava bagunçado. Parecia tudo bagunçado. Né? Não estava encaixando, mas era Deus. E ali foi um processo, e foi um processo longo.
Quando o Senhor me tira de lá para vir para cá, que Ele nos traz para esse prédio era a bênção que Ele tinha para nós, mas pensa um lugar que tinha que fazer tudo nele. Reformar tudo. Então, o desafio para chegar no ponto que está agora foi muito grande. Né? Muito tempo, dinheiro, investimento, tudo. Tem mundo, sabe, aquela coisa que tem desafios e desafios. Não é assim, né, com o estalar de dedos. Tem aquele processo e tem desafios. Aí, quando eu lembro, né, da despesa, por exemplo, quando eu vim de Rio Preto, que eu ia assumir ali a Celso, aquele era um passo tão grande que era loucura. Era um aluguel que, para nós, naquele momento, era um negócio, assim, impensável. Não dava para pensar. Meu Deus, como? Mas tinha que crer. Aí, quando Deus, aí a estrutura para manter em São Paulo é diferente, era tudo diferente do interior. Quando vem para cá, aí, meu querido, aí era uma fé assim, que eu não sei nem te dizer, era um negócio assim, tudo era muito grande, muito maior, os desafios muito maiores. Tudo. Para manter, despesa, tudo. O aluguel era um negócio assim que ou era fé ou era demência já, loucura. Aquele passo de fé. E aí, ou você acredita que é Deus e você vai, ou você se acovarda e perde o seu chamado porque você teme tanto, você vai conjecturando e você vai ligando um negócio aqui e fala, não, meu Deus, a conta não fecha, meu Deus, não vai dar, meu Deus, e aí? Se você ficar assim, você não faz. Você tem que pegar a palavra e dizer, é isso, Senhor, eu vou. Eu vou. Porque é o cumprimento da palavra. Eu estava vivendo aqui o cumprimento da palavra. Mas veio com um desafio enorme o cumprimento dessa palavra. Não veio melzinha na chupeta e facilidade. Ninguém facilitou nada. Nada. Mas Deus foi dando a graça, foi dando o meio, e a gente foi vivendo e foi passando. E fomos vendo o desenvolvimento da obra. E temos visto. Temos visto. E assim eu posso ficar aqui dando testemunhos para você de passos de fé, né? Que é, ou você acredita, porque naquele momento, por exemplo, você olha e fala assim, não, mas eu estou na condição da mulher estar, eu não tenho essa vantagem, eu não tenho isso aqui para dar esse passo de fé. E o Senhor está dizendo, canta. Canta e vai dando os passos de fé, vai limpando o terreno, vai ampliando a tenda, vai fazendo, vai. Você tem que ter a fé para se mover. Você não pode ficar lá parado e pensando, então, será? Então, não. Você tem uma palavra de Deus e Deus está falando, vai. E vai ter gente do seu lado, como José, que momentaneamente não vai aceitar o que Deus está fazendo na sua vida. Mas você tem que esperar que Deus vai falar com ele. E ele vai voltar e vai pegar com você. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Porque há passos de fé que Deus nos leva a dar,
que você realmente pode não entender e não fazer sentido naquele momento. Mas você vai ter que tomar uma decisão. A decisão de ficar com o que Deus está falando. E ir fazendo o que Ele está nos mandando fazer. Porque se Ele fala, você não vai ser decepcionado, você não vai passar vergonha, você não vai passar vergonha. Você vai ter desafios, mas Ele não vai te deixar. Você vai ter momentos assim que vai parecer que você não vai romper, não vai sair dali, mas você vai. Você vai. Toma a decisão em nome de Jesus. Deus não repete, o Espírito Santo não envia tanto uma mensagem, estimulando, motivando, firmando para você. Haja desse jeito aqui, ó. Dá a resposta certa e você vai ver o que eu vou fazer. Você verá. Em nome de... Não tenha medo de dar os passos de fé. Para te falar a verdade, todas as vezes que Deus me mandou dar passos de fé, eu fui surpreendida. Não parecia ser o momento certo, de forma natural, mas espiritual eu sabia que era. Então, às vezes, de forma natural, se você olhar no campo natural, você pode dizer, não, mas não tem isso, eu não tenho aquilo, eu acho que não é o momento. E Deus, lá dentro, está dizendo, vai. Vai. Porque senão você vai se arrepender mais tarde. Você vai se arrepender. E você tem que acreditar. Porque não tem só pessoas como José, que momentaneamente quer te deixar. Não tem só. Tem também aqueles que vão opinar contrário. Que vão tentar mostrar que você está errando. Vão criticar, porque sempre tem alguém com uma opinião. E você tem que ter uma firmeza dentro de você. Se é Deus, eu vou. Porque quando é Deus, não tem essa coisa de emocional, sabe? Você tem, aquilo cresce. Porque às vezes eu vejo gente que Deus falou, agora Deus falou isso aqui, e eu senti de Deus isso aqui, eu senti de Deus isso aqui. Não. Quando é um negócio de Deus, você pode até sentir muitas coisas, mas aquilo que é de Deus, aquilo vai escalar, aquilo vai crescer. Você não vai vir para cá. Aquilo tem uma linha. E você vai. Né? Não tem aquele negócio, então, para mim, para eu estar aqui hoje? Não, mas agora, sabe, eu estou sentindo que é para eu estar aqui. Não. Você vê Deus confirmando. É aqui, continue aqui, prossiga nesta direção aqui. Vai. Resista, você só tem que resistir com uma convicção de fé, como a Bíblia fala, com uma fé inabalável, com uma convicção de fé. E não ficar, olhando para lá e para cá. A Bíblia fala, não olha para a direita nem para a esquerda, não olha para trás, é aqui, segue em frente olhando para o alto. Você mantém os seus pensamentos nas coisas do alto e continua crendo naquela palavra que Deus colocou ali, diante de você, e Ele está confirmando. E não é porque você tem luta e tem problema que Deus não está naquilo. Muito pelo contrário, porque essa ideia
de que Deus vai me mandar para algo. Aquilo é bênção. Mas, às vezes, tenha um grande desafio diante de você, mas é uma grande bênção para você. É o caminho do seu crescimento. Deus colocou ali para crescer, é para avanços. Ainda que você tenha muitos desafios. Porque as pessoas têm uma ideia de que, vai chegar a minha vitória e eu não vou ter nenhum desafio. Não, a vitória ela chega com desafios. Mas aquilo continua te levando a romper. E você vai vendo a glória de Deus, porque Deus quer que o seu povo confie nele. Que você confie, se Deus está me dando isso, então eu vou confiar, eu vou ficar aqui, não vou arredar o pé, e Ele vai cumprir, Ele vai suprir. Ele vai suprir. Quantas vezes gente que estava comigo trabalhando, dizendo, bicho, nós vamos ter que ceder isso aqui, abrir aqui, e a minha palavra era, se Deus me trouxe para isso, se Deus colocou isso diante de mim, não, eu não preciso disso. Ele vai me abrir uma porta, Ele vai dar um jeito nisso aqui. Não, nós não vamos pender para cá, eu vou pagar o preço de esperar aqui. Não porque estão dizendo isso, não porque aquilo, não. Ou você confia em Deus, ou você não aguenta mesmo. E você põe tudo a perder. Porque você pode ter gente com medo do seu lado. Que está com medo. Que está lá e está ouvindo e começa a ficar com medo e tentar trazer aquele temor para você. Mas quando você crê, você se levanta e você diz, não, nós vamos segurar dessa forma aqui, nós vamos crer. Creia. Porque creia, canta. Agradeça, louve a Deus. Vá vendo o que Deus está fazendo. Ele está fazendo. Você já engravidou do Espírito Santo. Pode ser que alguns ainda não vejam os sinais aí, mas já foi. Vai nascer, você vai tocar, vai viver. Para a glória de Deus. Com a sua mão no coração, Senhor meu Deus, eu tenho que agradecê-lo pela sua palavra. Ela é real, ela é viva, ela é poderosa. O Senhor está aqui firmando. Mais uma vez, eu vejo o Senhor firmando, confia. Canta, mulher estéril, canta. Pensa grande. Amplie a sua tenda. Não retroceda em nada. Não recue diante das adversidades, dos desafios. Passa do teu sangue aqui, toca profundamente, que a incredulidade seja derrotada, a dúvida, os medos, Senhor, as contradições. Eu repreendo agora todo espírito contraditório, em nome de Jesus. Eu repreendo a incredulidade, a dúvida, eu repreendo o medo de não acontecer ou até mesmo de enfrentar. Eu repreendo em nome de Jesus, que cada um seja revestido de força, de poder e glória, possuído pela sua presença, pela unção do Senhor, que o teu povo seja tomado pela graça do Senhor, pela unção do Senhor, e que nenhuma força demoníaca tenha poder de resistir ao que o Senhor está fazendo
na vida dela, que ela não dê lugar ao mal, mas dê lugar à palavra, dê lugar à fé, dê lugar ao que o Senhor está fazendo na vida dela. Passa do teu sangue sobre ela, reveste de força, reveste com teu poder. Toma a tua igreja, veste com esse manto de poder, Senhor, e que mais uma vez eu oro que ela passe por um batismo de fé, um batismo de coragem, um batismo de discernimento. Deus, que ela seja possuída pela sua graça, Senhor, tomada, vestida de graça, que ela creia que ela tem graça, que ela tem favor, que há poder na vida dela, e que ela está sendo estimulada a ir adiante para viver o melhor tempo da vida dela. Desafios sempre teremos, mas é para mais. É para mais, e nós precisamos crer. Anima o teu povo, que o desânimo caia por terra, que um desânimo, uma sensação de fraqueza, de desânimo, uma sensação de tristeza, seja repreendido agora em nome de Jesus. Uma falta de força de continuar, emoções conturbadas, eu repreendo em nome de Jesus, pensamentos e sentimentos conturbados, desalinhados do Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, que o teu povo seja revestido de força, de poder, que venha um renovo, venha força, energia, vigor, restauração, um novo tempo, que ela creia que o Senhor está com ela, que ela não fique olhando para lá ou para cá, mas que ela olhe para o alto e creia na verdade, porque a verdade é que o Senhor nunca para de trabalhar por aquele que nele espera, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Continue falando, tocando os corações, Senhor, que a palavra cale fundo, que ela seja escondida no coração, que eu possa ver o teu povo receber um novo ânimo, uma nova vida, um novo fôlego. Se tem alguém aqui que precisa de um novo fôlego, dá, Senhor. Talvez, eu sei, tem dias que podemos acordar com as emoções atrapalhadas, mas que ela não dê importância para isso, que ela pegue a sua palavra, porque a palavra não volta vazia. E quanto tempo faz que o Senhor tem nos dado Isaías 54, o Senhor tem nos levado a nos vestir dela, a escondê-la no coração, a crer nela a despeito das dificuldades. Cubra o teu povo com teu sangue, acampa os teus anjos ao redor, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, toda língua que se levantar em juízo tua condenarás, o teu sangue tem poder sobre nós, sobre esta reunião, e eu a consagro ao Senhor. Eu tomo posse de uma manhã de crescimento, de renovo, de curas, de força, que ao término desta reunião, saia daqui um povo revigorado, fortalecido, animado, cheio de vida, cheio de esperança, um povo que crê e não retrocede na fé, Senhor. Continue nos conduzindo, continua falando e tocando profundamente, e que nenhum fique no mesmo lugar, mas que a palavra entre e possa inundar os corações, trazendo paz, alegria, consolo, esperança, firmeza,
Ah, Deus, é o que eu peço. Esteja entre nós e conduza a reunião, Espírito Santo, porque o trabalho é teu, o povo é teu, e estamos aqui à sua disposição. E a melhor coisa que fazemos é parar para adorá-lo, porque é na adoração que nós atraímos poder para a nossa vida. Muito obrigada, meu Deus. Louvado seja o teu nome por tudo. Esteja entre nós sempre. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.